Como economizar com a hospedagem na Itália? Ciao dalla mia Itália. Oi da minha Itália. Sou Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália e hoje eu vou falar sobre um assunto super especial que fará a diferença na tua viagem. Afinal de contas, como economizar com a hospedagem durante a tua viagem? Notem bem, o objetivo desse vídeo não é falar sobre estruturas turísticas em si, ou seja, sobre hostel ou apartamentos, ou, por exemplo, couchsurfing, onde você viaja não pagando e dormindo no sofá das casas das pessoas. Porém, o objetivo desse vídeo é um objetivo um pouquinho mais didático, é mostrar para vocês o que influencia os valores das hospedagens na Itália, de modo que, se você estiver viajando para daqui, por exemplo, 6 meses, ou se você ainda deve comprar os seus bilhetes, você consiga se organizar, se planejar da melhor forma possível. Assim como se você de repente vai viajar daqui 3 meses, você já entende o que influencia e desse modo você pode equilibrar o teu roteiro, fazer o roteiro da melhor forma possível. Como sempre, esse é o objetivo básico dos nossos vídeos, te ensinar realmente como planejar a tua viagem. Vamos lá. Primeiro ponto, o que influencia os preços? A temporada turística. Esse é o fator principal, a temporada turística. Sendo que a temporada turística, ela é dividida em tipo de turismo. Por exemplo, o turismo de montanha, o turismo branco, né? O turismo de esqui. Ele, obviamente, a altíssima temporada é durante o inverno italiano, ou seja, de dezembro, algumas vezes até mesmo novembro, mas principalmente de dezembro até março, nas zonas como o Vêneto, nas montanhas do Vêneto, no Trentino, na Vale d'Aosta, onde tem as principais estações de esqui na Itália. Então, é altíssima temporada nesses lugares e realmente muito caro esses lugares. Porém, somente um pequeno bônus para você. Se você gosta desse tipo de turismo, se você tem vontade de ver a neve e prefere economizar um pouquinho, eu te aconselho a pesquisar, a procurar estruturas alternativas. Lembra que no sul da Itália também temos estações de esqui, como por exemplo na montanha do Etna, sim, o vulcão Etna, tem uma famosa estação de esqui. Em Gambari, eu não acredito que você nunca tenha ouvido falar, porém uma estação de esqui que está perto de Reggio Calabria, na minha Calábria, e tem uma vista panorâmica, gente, olha só, hoje eu tô com a mãozinha bem italiana, né? Tem uma vista panorâmica da montanha Etna, do Etna, maravilhosa. Uma outra estação de esqui no Parque Nacional de Sila, que realmente é muito bonito. Assim, são estruturas bem mais econômicas, são lugares bem mais econômicos que no norte da Itália. Então, pode ser uma ideia fazer um turismo um pouquinho mais alternativo. Segundo tipo de turismo, o turismo, obviamente, montanha, agora o turismo sol e mar. O turismo de sol e mar acontece durante obviamente, verão italiano. Então, estamos falando de junho até setembro, sendo que altíssima temporada é principalmente a partir de julho, agosto, algumas vezes até mesmo os 10 dias antes de junho, os últimos 10 dias de junho e a primeira semana de setembro. As últimas 2 semanas de setembro o clima é mais gostoso, tá menos calor. Então, assim, é considerado tipo média temporada no sul, assim como as 2 primeiras semanas de junho ainda não tá uma altíssima temporada. Procura unir, por exemplo, ao turismo artístico, o turismo de mar. Eu te aconselho ir para o sul da Itália. Porém, lembra que julho e agosto no sul da Itália é altíssima temporada, porém, portanto, é mais caro. Se a tua ideia não é o turismo de mar, mas é conhecer o sul da Itália, esses 2 meses eu te desaconselho, porque realmente é muito caótico, tem muita gente viajando no sul da Itália nesses 2 meses centrais, então eu não te aconselho se a tua ideia não é a busca pelo mar, por exemplo, mas é um turismo mais cultural. Terceiro tipo de turismo, o turismo artístico, o turismo de arte, o turismo cultural, enfim. Esse tipo de turismo, ele acontece, a alta temporada dele é principalmente durante o belo tempo, que começa mais ou menos a partir de abril até outubro. De novembro até março é mais ou menos é baixa temporada. Portanto, se você tem ideia de economizar, durante esses meses você vai pagar menos com hospedagem no turismo clássico da Itália, digamos assim, né? Que é o turismo que acontece principalmente no norte da Itália, nas cidades mais clássicas como Roma, Florença, Milão, Veneza, Bolonha, enfim, etc e tal.
Então, esse foi o primeiro ponto a ser considerado, a temporada turística. O segundo ponto a ser considerado são feiras e congressos. As cidades que têm muitas feiras e congressos, elas geralmente são caras durante todo o ano. Como, por exemplo, Milão. Gente, Milão é super caro e às vezes as pessoas não entendem porque durante todo o ano tem muitas feiras e congressos em Milão. Então, assim, Milão é super cara. Se você quer economizar com hospedagem, eu te aconselho ao máximo ficar uma noite em Milão, porque realmente durante todo o ano ela é muito custosa. Principalmente quando tem a feira em Salone, ali é realmente, gente, aumenta os preços que vocês não têm ideia. Outra cidade que tem preços um pouco altos devido às feiras também é Bolonha. Outro fator que influencia muito são os feriados, Páscoa, os feriados, não, esse seria o terceiro, Páscoa, Natal, Ano Novo, 15 de agosto e Ferragosto, um feriado muito importante na Itália. Durante esses dias, geralmente as pessoas estão viajando, portanto, aumenta muito os valores também. Então, organize a tua viagem, pesquise, entenda quais são os feriados na Itália para você organizar da melhor forma possível para quando você vai comprar o teu voo. Quarto fator que influencia é a localização. A localização é um fator muito importante. Porém, atenção, a Patrícia te recomenda de estar muito atento sobre essa questão da localização. É claro que se você vai ficar num hotel na periferia, por exemplo, de Roma, os hotéis na periferia vão custar muito menos do que um hotel no centro. Porém, você tem que avaliar se realmente vale a pena essa economia. Por quê? De repente você vai ter uma economia naquele hotel, porém de repente você vai gastar para chegar no centro, se você tiver que pegar táxi, por exemplo, ou você, por exemplo, vai gastar mais com transporte para chegar no centro, o cansaço de ir e voltar, o fato de que você sai de manhã, depois tem que esperar para voltar no final do dia, para não perder muito tempo, principalmente o tempo. Tempo, gente, durante uma viagem de 10, 15 dias é dinheiro, avalie como dinheiro, porque é um investimento a tua viagem, então assim, realmente vale a pena ficar num hotel muito, muito longe do centro para economizar e perder de repente uma hora entre ida e volta? Não sei se vale a pena, né? Então, assim, é uma questão de ser avaliado. Coisa importante, se você estiver com... ok. Então, somente para continuar esse assunto, deixa eu dar uma outra dica para você. Escolha hotéis, por exemplo, se você me perguntar onde dormir, a zona de estação términa é muito mais econômica. A zona, por exemplo, de San Giovanni, que não é centro, mas está perto do centro, é econômica. No Vaticano, a zona do Vaticano, mais residencial, tem muitas estruturas com bom preço, enfim, e está bem pertinho dos metrôs. Então, assim, em vez de ficar de repente no centro, se você não puder se permitir, escolha hotéis que estão pelo menos perto dos metrôs, de modo que em 10, 15 minutos você esteja no centro. Agora, ainda em frente sobre esse assunto, se você estiver com carro, lembra que com carro é sempre melhor evitar de se hospedar nos centros históricos. Escolha sempre de estar fora dos centros para evitar problemas com as zonas de tráfego limitados e principalmente problema com estacionamentos. Estacionamentos nos centros históricos custam uma fortuna, então evita, muita atenção sobre isso. Com carro, dê preferência, por exemplo, os hotéis fazendas, que são maravilhosos, são super graciosos, você vai poder estar com as pessoas do local, enfim, os proprietários, vai ter um outro tratamento, eu acho que vale muito a pena, vai economizar, não vai ter que pagar estacionamento, porque geralmente essas estruturas que estão na zona rural não se paga estacionamento. Enfim, gente, é muito gostoso esse tipo de hospedagem e se economiza muito. Uma outra dica, por exemplo, em relação a Veneza Mestre. Veneza Mestre, a Veneza. Veneza é muito cara, então o que fazer? Veneza é cara durante todo o ano, você quer economizar? Fique em Veneza Mestre ou em Marghera, que são duas cidadezinhas do lado de Veneza. De preferência, Veneza Mestre, porque Veneza Mestre você tem duas possibilidades de chegar em Veneza em menos de 15 não vamos exagerar, né? 20 minutos você está em Veneza. Tanto o ônibus quanto o trem. Então, rapidamente você está em Veneza. É claro que uma coisa é dormir em Veneza Mestre, uma coisa é dormir em Veneza Cidade. Então, avalie bem. Sobre a Costa Amalfitana, uma outra dica para você. Positano é muito cara. Muito cara. Então, assim, se você não pode se permitir, vai estar com carro, fique em estruturas perto da zona de Sorrento, que é conhecida como... Sorrento não faz parte da Costa Amalfitana, mas é conhecida como a porta de entrada da Costa Amalfitana. Não propriamente em Sorrento, mas perto de Sorrento tem várias cidadezinhas pequenininhas. Quando você vai pesquisar no Booking, ele vai te dar essas alternativas. Então, você vai pagar muito menos, no mínimo 30 a 40% menos do que ficar, por exemplo, em uma localidade como Positano. É claro que Positano é maravilhosa, porém, realmente
é muito cara. Ou, por exemplo, em zona de Praiano, não em Amalfi, enfim, aquelas cidadezinhas menos famosas. Então, assim, evite Positano, Amalfi e Ravello, que são bem caras. É isso. Te convido a ir lá no nosso blog, viajandoparitalia.com.br, para baixar o nosso e-book gratuito. Te convido também lá no nosso blog, você vai encontrar realmente mais de 600 posts sobre a minha Itália. É muita informação, não tem desculpa para você não se organizar. Planeje bem a tua viagem, use e abuse do nosso blog. Veja que lá tem os nossos e-books sobre vários lugares principais da Itália. Enfim, é muita informação. Lembrando também, eu sempre lembro que euzinha, Ana Patrícia, brasileira, não italiana, tem sotaque italiano, porque eu moro na Itália há 15 anos, também ofereço um serviço bem especial de consultoria. Se você tiver interesse, lá no blog, na parte de serviços na Itália, você pode pegar informações sobre isso. Eu tenho certeza que você vai adorar. Agora, vamos ao final do nosso vídeo? Ti lascio, te deixo com un grande abbraccio, con un grande bacio dalla mia Italia e ci vediamo nel nostro prossimo video.